O Revista Novo Tempo começa agora, diretamente da Ciudad del Cielo, na República Dominicana. Depois de anos de sonho, trabalho e muita oração, um campus adventista é dedicado à comunidade, reunindo escola, educação infantil e igreja. Um projeto que homenageia um legado, mas acima de tudo aponta para o futuro de muitas crianças e suas famílias. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. É uma igreja que representa Deus muito bem. Eu acredito muito nessa comunidade. E é uma coisa que, bom, eu acho que vai ser um lugar onde as pessoas vão poder levar os amigos e vizinhos. Todo mundo vai ter um lugar adequado para adorar. Com a chegada do dia da dedicação, os últimos preparativos foram feitos para apresentar esse campus especial a todos. Tendo trabalhado com Darryl por quase 35 anos, Caleb de la Cruz da Maranata participou de centenas de dedicações com seu amigo e mentor. Para mim, todas as dedicações são especiais. Todas são lindas. Mas essa em especial tem um significado muito grande para mim. Porque todo o campus foi dedicado à memória do Sr. Darryl Hardy. Eu acho que não teve nenhum dia durante todo esse tempo, 2 anos e meio, que o nome dele não tenha sido mencionado. Por um motivo ou outro, ele sempre esteve, está e estará presente em tudo o que a gente faz. Eu não falo só no trabalho, em nossas vidas. Eu sei que cada bloco que a gente assenta, cada barra de ferro que a gente amarra, representa tudo o que ele fez pela gente. Eu conheci ele como ele era, uma pessoa muito humilde que nunca chamou atenção para si mesmo. Eu acho que ele ficaria impressionado, com certeza. Eu acho que só olhando em volta, as cores das paredes, a organização, tudo é tão iluminado e convidativo, isso até parece o paraíso. É bem parecido, eu acho. Em 26 de julho de 2025, líderes, voluntários e doadores da Maranata, além da família Hard, ajudaram a dedicar o campus Ciudad del Cielo, ou Cidade do Céu em português. O evento contou com a presença de autoridades locais e líderes da igreja de todo o Caribe, inclusive o presidente da Igreja Adventista para a Interamérica. Por isso, a gente espera que essa comunidade, em especial, essa escola, ela gere um impacto. Mas não é só a escola, a igreja também. Ela também pode gerar um impacto na vida das nossas crianças e também na vida das crianças da comunidade e até na vida dos pais delas. Com essa escola e com a igreja também, a gente louva o nome de Deus, porque a comunidade e toda essa região vai conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A construção desse centro educativo era uma promessa. Mas agora a gente fica ainda mais feliz, porque o que era antes uma promessa, agora é realidade. Quando a gente olha os prédios, quando olha para a igreja, quando olha para cada canto desse centro, a gente fica muito contente. A promessa virou realidade e é incrível. Eu disse para os trabalhadores que o Darryl ia ficar muito orgulhoso de ver a qualidade desse lugar. Não porque o nome dele vai estar lá, não, isso não tem importância. Mas porque representa Deus e também é a qualidade com que a Maranata trabalha. Então é um padrão muito alto. E eu acho que vai ser um ótimo lugar para chamar a atenção de toda a comunidade, para a igreja. E isso, inclusive, elevou o conceito da própria Maranata. Eu sei que se ele estivesse aqui hoje,
e estar se sentindo totalmente satisfeito, vendo que este projeto, que também tem as mãos dele, guiadas pelo Espírito Santo, hoje virou um lugar muito lindo, que vai poder atrair muita gente para o reino do céu. Ele foi um grande homem. Além disso, não podia ser de um jeito melhor que num lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada, num lugar onde as crianças vão receber a melhor educação que existe no mundo, além de ter a esperança na eternidade. Então, não tinha jeito melhor do que esse de honrar o nome dele. Pra gente, como família, é uma honra muito grande. E pro Darryl, ele era um homem simples e humilde. Eu acho que ele ia ficar desconfortável de pensar que o nome dele está ali. Mas eu imagino que quando a gente se reunir com ele na eternidade, vamos dizer, quer saber, através desse campus, foram muitas pessoas que conheceram o Senhor. É isso que vai deixar tudo ainda mais especial. They are very proud of the work they have done here. Daqui a algumas gerações, quase ninguém vai conhecer mais o nome de Darryl Hardy. Mas eu sei que o legado mais duradouro é que muitas crianças vão ser educadas aqui na fé cristã e vão frequentar a igreja, talvez trazendo os pais e muitos familiares. Então, eu espero que esse seja só o começo e isso continue crescendo e se expandindo ao longo das gerações. E eu acho que essa tem sido a missão da Maranata. Construir prédios, mas, em especial, construir pessoas e comunidades nos lugares onde ficam esses prédios. Um dos maiores impactos que eu vejo é quando você chega numa comunidade, num lugar, e aí vê a situação, a necessidade. Você vê um terreno que, se transforma conforme é nivelado e preenchido. Você vê as coisas tomando forma e mesmo com a construção acontecendo, os prédios já estão evangelizando nas comunidades, na região, seja numa escola ou uma igreja. E ver essa mudança, ver as pessoas, ver os companheiros, membros da igreja, indo lá ajudar elas e como isso transforma a vida delas, é uma coisa que me inspira e me mantém motivado a estar envolvido nisso. Há promessas que parecem distantes até que um dia ganham forma diante dos nossos olhos. E o que antes era apenas um sonho, agora se torna um lugar de adoração, de aprendizado e de transformação, sobretudo. Jesus disse em João 12, 24, que se o grão de trigo cair na terra e morrer, produz muito fruto. Essa imagem fala de legado, de entrega, de esperança. O nome de Darryl talvez não seja lembrado por todas as gerações, mas os frutos da sua dedicação poderão continuar vivos em cada criança educada na fé, em cada família alcançada e em cada pessoa que encontrar ali um caminho para o reino de Deus. Muito bom esse exemplo, não é? Muito boa noite para você aí de casa. É uma alegria ter a sua companhia em mais uma edição do Revista Novo Tempo. Eu sou Darcy Fizan e você fica na minha companhia até às 8h30 da noite. Combinado? No programa de hoje você vai conhecer histórias que mostram como a fé, a dedicação e o serviço continuam gerando frutos em diferentes partes do Brasil e do mundo. Tem reportagens especiais, boas notícias e experiências que revelam o impacto da missão na vida de muitas pessoas. Então fique com a gente e confira agora os principais destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Projeto Amar. A Adra de Goiás inaugura núcleo de atendimento psicossocial para pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi neste espaço que Juliana encontrou acolhimento e a oportunidade de iniciar o tratamento. Isso aqui é um grande apoio, porque a gente não tinha outro lugar para ir. Então isso aqui veio para abraçar com muito amor todas as nossas necessidades. No quadro Missão 360, você vai ver, no país marcado pelo secularismo, Igreja Adventista fortalece ações para compartilhar esperança no Uruguai. Mensagem de saúde em pauta. Nossa reportagem vai explicar o que a Bíblia realmente ensina sobre alimentação e jejum. Mas se a Bíblia valoriza o cuidado com o corpo, isso não significa que a estética pura e simples seja o objetivo.
já que a Bíblia descreve, no primeiro livro do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E também tem todos os detalhes sobre a temporada final de Os Mistérios de Olã, uma série original NT Play. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta com a Revista Novo Tempo, e nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante. Em todo o Brasil, cresce o número de pessoas que precisam de atendimento na área da saúde emocional e mental. E para contribuir com a redução dos impactos e do sofrimento enfrentado por tantas pessoas, a ADRA, em Goiás, inaugurou um núcleo de atendimento psicossocial voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Na correria diária, cuidar da saúde mental deixou de ser apenas uma recomendação e se tornou uma necessidade. Sem distinção de idade ou condição social, transtornos como ansiedade e depressão atingem um número cada vez maior de brasileiros, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A busca por atendimento psicológico cresce em todo o Brasil. No entanto, nem sempre é fácil conseguir esse tipo de serviço. 9 em cada 10 municípios brasileiros existe apenas um psicólogo a cada 1.000 habitantes no atendimento da rede pública. Para amenizar esse problema e tentar trazer mais saúde emocional para as pessoas, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Goiás, inaugurou o projeto AMAR para trazer atendimento psicológico em Goiânia. Foi neste espaço que Juliana encontrou acolhimento e a oportunidade de iniciar o tratamento. Isso aqui é um grande apoio, porque a gente não tinha outro lugar para ir. Então isso aqui veio para abraçar com muito amor todas as nossas necessidades. O Projeto AMAR oferece acompanhamento psicológico e outros serviços voltados à recuperação da autonomia, ao fortalecimento dos vínculos sociais e à reconstrução da vida de cada pessoa atendida. Então esse polo aqui, esse equipamento que a ADRA inaugura hoje, tem como objetivo levar serviço para a comunidade, levar relevância para a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cada detalhe foi planejado para que o Projeto AMAR se torne uma referência no atendimento humanizado em Goiás. Essa parceria, da ADRA e com a assistência social do Estado é um atendimento que vai alcançar pessoas com muita dignidade, porque tudo que a ADRA propõe fazer, faz com excelência. Isso vai facilitar o nosso acesso às pessoas que têm muitas necessidades, trazendo também uma formação profissional para algumas pessoas que são carentes, que precisam ter conhecimento para atuar no mercado. Mais do que prestar serviços, o Projeto AMAR carrega em sua essência o compromisso de oferecer esperança, cuidado e atenção a quem enfrenta momentos de fragilidade. Esse é o 23º estado que nós temos hoje uma ADRA estabelecida com essa envergadura de projetos de desenvolvimento, com um núcleo já funcionando, o Projeto AMAR, que realmente desenvolve e faz a diferença na vida de pessoas. Juliana ainda dá os primeiros passos em busca da estabilidade emocional. Mas agora ela sabe que não precisa enfrentar esse caminho sozinha. Em Goiânia, AMAR vai além de uma palavra. É acolhimento, recomeço e uma nova oportunidade. E nesse momento que a gente está vivendo da sociedade, cada dia mais mostra pessoas necessitando disso, desse cuidado mental. Não, isso aqui veio de encontro, assim, é de Deus esse projeto, não tenho dúvida disso. O trabalho que acontece nas igrejas também depende de uma estrutura administrativa. Por isso, colaboradores da área técnica da Igreja Adventista na região Sudeste participaram de uma capacitação para o aperfeiçoamento dos processos internos. O encontro também marcou o lançamento do novo plano de carreira da instituição. Veja na reportagem. Olha essa igreja. E essa também. Aqui, pessoas adoram a Deus, servem a comunidade e levam pessoas a Jesus. Para que esse trabalho aconteça, existe uma rede de escritórios administrativos que dá suporte às igrejas, organizando recursos, processos e projetos em todo o território.
João Marcos conhece bem essa realidade. Há 39 anos, ele faz parte da estrutura administrativa da Igreja Adventista no Sudeste e viu de perto o seu desenvolvimento. Quando a gente começou, era bastante assim mais manual, máquinas eletrônicas, né? E hoje a tecnologia vem ajudando muito a cumprir esta missão. A Igreja Adventista no Sudeste possui 10 sedes administrativas distribuídas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A estrutura também conta com escritórios da Agência Adventista de Recursos Assistenciais, a ADRA, braço humanitário da Igreja, e também com a Rede Adventista de Educação. Em nossa região, são mais de 8 mil colaboradores, dentre eles diretores financeiros, tesoureiros, contadores, advogados, comunicadores, engenheiros, arquitetos. Parte desses colaboradores que atuam diretamente com os recursos da igreja participaram de uma capacitação voltada ao aperfeiçoamento da gestão. O objetivo foi reforçar princípios e práticas que tornam o trabalho administrativo mais eficiente e alinhado ao propósito da instituição. Investir neles é investir no cumprimento da missão, é investir no avanço da igreja. Por isso que nós estamos aqui com eles, treinando, capacitando e inspirando para que eles continuem conectados com o trabalho técnico que eles fazem, mas olhando para a missão da igreja, que é o mais importante. Aqui nós aprendemos um pouco mais sobre os pilares que envolvem o trabalho da igreja, não apenas de forma técnica, mas também de forma espiritual. Eu vivenciei momentos de grande aprendizagem. Os participantes também receberam em primeira mão o lançamento do Valoriza Mais, um plano de carreira para os colaboradores da instituição em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O plano passa a valer em 2027. Para atender às necessidades da área de gestão de pessoas, porque ele vem trazendo transparência, ele vem mostrando como as pessoas serão reconhecidas e valorizadas através das suas competências no dia a dia. A novidade chamou a atenção de quem esteve presente. Eu fico muito feliz por ter esse plano, por ter criado e pensado nesse plano para nós, porque isso mostra o quanto nós estamos sendo valorizados. Lembra do João Marcos do início da matéria? Há 39 anos, ele iniciou sua trajetória na Igreja Adventista e nunca trabalhou em outro lugar. Agora, compartilhe o que te motiva a permanecer. Apressar a volta de Jesus e estar no caminho junto com as pessoas. Pilares! Excelência que sustenta a missão! Vem comigo! E agora é hora de saber das novidades da Rádio Novo Tempo com a Patrícia Mater e o Jackson França, que já estão chegando com todas as informações para a gente. Boa noite, pessoal. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado, Darcy, para todo mundo que acompanha a gente agora. Jackson França, feliz sábado. Feliz sábado, Patrícia, Darcy e a todos que nos acompanham. O Eu Creio, programa de mensagens da Rádio Novo Tempo, está de cara nova. Veja só. E este é o programa Eu Creio, na nossa querida Rádio Novo Tempo. A partir de agora, a mensagem diária passa a ser apresentada pelo pastor Gustavo de Sá. E a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. De segunda a sábado às 3h30 e às 9h30 da manhã, o programa traz em até 10 minutos reflexões sobre temas do cotidiano à luz da Bíblia. O Eu Creio, ele foi pensado para ser esse momento de pausa no meio da rotina, sabe? A ideia é trazer uma mensagem curta, mas que faça o ouvinte refletir, fortalecer na questão da própria fé. E nessa nova fase, o que a gente quer é continuar levando isso para o nosso ouvinte de uma forma que converse com a vida real dele e ajude também a lembrar que ele pode sim confiar em Deus. E a proposta é simples, mas profunda. Convidar o ouvinte a parar por alguns minutos, refletir e encontrar na palavra de Deus motivos para seguir em frente. É uma alegria fazer parte do programa Eu Creio. E o meu desejo é que, nesses poucos minutos do programa, cada ouvinte receba uma mensagem de esperança, de ânimo, de confiança em Deus e que, nesse momento, ele possa fortalecer a sua fé, sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. O Eu Creio vai ao ar de segunda a sábado, às 3h30 e às 9h30 da manhã, pela Rádio Novo Tempo.
Uma mensagem de fé, esperança e confiança em Deus para acompanhar você todos os dias. Baixe o aplicativo da Rádio Novo Tempo para você ouvir em qualquer lugar do mundo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. A gente vai ficar aqui esperando por você. E essa, Patrícia, é uma das novidades da programação da Rádio Novo Tempo. Até a próxima. Ótimo sábado, Darcy. Voltamos com você. Obrigada, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. E seguimos aqui com as boas notícias. Para 58 voluntários do norte de Minas Gerais, não existe distância geográfica quando o objetivo é cumprir a missão. No início de julho, eles pegaram a estrada e viajaram de ônibus cerca de 3.000 quilômetros até a Bolívia, onde realizaram um trabalho missionário no orfanato La Esperança, que abriga aproximadamente 60 crianças órfãs e em situação de abandono. Os voluntários permaneceram 12 dias no orfanato, se dedicando ali às ações missionárias. Somados aos 5 dias de viagem, a missão teve duração de 17 dias, com cerca de 130 horas percorridas na estrada. No orfanato, eles proporcionaram momentos de acolhimento, cuidado e amor a essas crianças que tanto precisam. A missão também teve como objetivo contribuir para a melhoria da estrutura do orfanato por meio de pintura, reformas, doação de recursos e trabalho voluntário. A programação incluiu ainda atividades recreativas, escola cristã de férias, cultos, palestras e oficinas de musicalização para a comunidade. Além dos benefícios para quem precisa, a viagem missionária buscou fortalecer ainda mais o espírito missionário dos participantes. Lindo de ver, de ouvir e de compartilhar, não é? Gente, às vezes Deus usa encontros simples para transformar completamente uma vida. Uma conversa, um convite ou até um gesto de acolhimento podem abrir caminho para uma nova história de fé. Foi assim que aconteceu com Lenismar, que encontrou na Igreja Adventista um lugar para recomeçar e também uma missão de servir e levar esperança a outras pessoas. Uma história de fé às vezes começa pelo detalhe mais simples: uma costura, uma conversa, um convite. Assim começou a jornada de Lenismar. Eu sou da Venezuela, só que em 2017 eu fui parar em Manaus. Em Manaus, no período depois da pós-pandemia, eu fui procurar trabalho. E ali no trabalho eu tive o primeiro contato com pessoas adventistas. E eles me convidaram para fazer um estudo bíblico. Só que foi um casal. E esse casal, na metade do estudo, eles foram convidados para fazer um ano em missão. Então eles foram embora. Aí, depois de um tempo, eu vim para Medianeira e eu estava procurando uma costureira. E eu fui de fone e eu estava ouvindo um louvor. E a moça que foi ajustar as roupas, ela me perguntou o que eu estava ouvindo. E eu falei, um louvor. E aí conversa vai, conversa vem. Eu expliquei para ela que tinha contato com a Igreja Adventista. E ela olhou para mim e falou bem assim, eu também sou adventista, falei para ela. Então agora, cada vez que eu vou para a igreja, na quarta, no sábado, no domingo, que eu não falto, né? Aí eu passo na tua casa e te levo. A partir daquele convite, Deus foi abrindo outras portas. E aí quando eu cheguei aqui, a dona Ione falou para mim continuar o estudo. Nesse tempo tinha uma comissão de missionários da OIM, e aí eu comecei também a ir junto com eles, ajudar nos desbravadores. E daí eu então falei, vamos terminar o estudo. E continuar estudando, e uma dedicação muito incrível. E a gente foi estudando, ela ficou mais ou menos um ano ali nesse estudo, e indo na igreja, e já fazendo o trabalho. Mas eu só sei que a família veio para cá, a mãe, e veio assistir o batismo. E foi uma festa maravilhosa e a mãe ficou encantada. E nesse período que eu vim para Medianeira morar com meu irmão, o meu irmão foi embora. Eu queria ficar, eu sentia que eu deveria ficar aqui, só que não entendia o porquê. Só que eu fui entender o porquê quando chegaram pessoas na igreja que não sabiam falar português. E aí eu comecei a entender que Deus tinha me direcionado para cá porque a igreja precisaria da minha ajuda, porque eu falo português e falo espanhol. Quando a família do senhor Afonso e a dona Leide vieram e eu propus para eles rever o estudo, foi legal porque eles tiveram outro entendimento. Meus filhos, eles foram batizados no Peru, mas quando eles chegam aqui no Brasil, como estou falando, né? Eles, para comunicar, era um problema. Então, no meio do estudo, a gente
falou sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, e eu colocava eles para ler e escrever em português. E aí eles iam se desenvolvendo paralelamente. E Lenismar, com sua forma de ser, ela venia todo o sábado e os domingos também a compartilhar com eles, a estudar. E aí foram eles abrindo um pouco mais e aprendendo da palavra. Lá em João 8,32 diz: conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então eu acredito que a verdade sobre Cristo muitas pessoas não conhecem. E eu entendo que é a nossa missão. Quando a gente desce as águas, a gente se torna um novo ser e a nossa missão começa. Levar esse Cristo que a gente conheceu para outras pessoas. O batismo não é o fim, é o início de uma história com Deus. E agora é o momento da sua boa notícia aqui na nossa tela. Antes, eu quero reforçar o nosso WhatsApp para você que ainda não participou desse momento, viu? A gente está aqui de segunda a sexta com as boas notícias. O número é o 12 98135 2908. Conta a bênção da semana, manda uma foto da família, um vídeo aí do seu pequeno grupo, um abraço para uma pessoa especial. É sempre muito bom poder mostrar também você aqui na tela do Revista, porque você faz parte da boa notícia da gente também. Vem para a tela comigo conferir. Jairo Dias, de Ponte Alta Norte, Distrito Federal. Oi, Darcy, boa noite. Agradeço a Deus por mais um ano da mulher virtuosa de nossa família, minha esposa Nair, que completa mais um ano de vida. E também louvamos a Deus pela chegada da Rádio Novo Tempo em Brasília. É verdade, estamos comemorando duplamente aí. Um abraço para Nair, Deus abençoe muito. Parabéns pelo seu aniversário. Alfredo, de São Paulo. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que distribuí 2 livros do Grande Conflito para 2 feirantes. Sou adventista da Penha, em São Paulo. É isso aí, Alfredo, fazendo a missão em todo o tempo. Tudo de bom para você. Maria Ignalda, de Cujubim, Rondônia. Oi, Darcy. Essa sou eu fazendo meu exercício físico diário junto com a Novo Tempo, tentando acompanhar a Tânia e o Rubinho no Vida e Saúde. Olha, tem que ter fôlego, viu, para acompanhar esses 2 aí. Mas é isso aí, tem que se movimentar. Um abraço para você, tudo de bom, viu? A seguir tem o quadro Missão 360, que vai falar sobre um país marcado pelo secularismo. A Igreja Adventista vem fortalecendo ações para compartilhar esperança no Uruguai. Sônia e César faziam parte de uma igreja adventista maior em Montevidéu, quando sentiram um chamado pelo seu próprio bairro. Junto com outros membros da congregação, eles deram um passo de fé, começando abrindo suas casas para atividades sociais infantis, o que levou a estudos bíblicos. Tem ainda os detalhes sobre o episódio da semana do podcast Hope Hour com Wagner Cantori. Eu volto bem rapidinho com os detalhes para você. O Missão 360 de hoje segue trazendo histórias inspiradoras de voluntariado na América do Sul. Hoje nós vamos conhecer testemunhos de quem decidiu levar o amor de Deus no Uruguai, um país vizinho aqui do Brasil, e que enfrenta os desafios do secularismo. Olha só. O Uruguai talvez seja um dos países menos comentados da América do Sul quando o assunto é tamanho. Pequeno no mapa, ele tem cerca de 176 mil quilômetros quadrados, praticamente a área do Acre, e um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Mesmo assim, o país costuma se destacar pelos bons índices de qualidade de vida e pelo desenvolvimento urbano. Porém, existe uma característica do Uruguai que chama bastante atenção. Ele é considerado um dos países mais secularizados do continente. Cerca de 40% da população afirma não seguir nenhuma religião, e muitas delas dizem simplesmente não acreditar em Deus. Em outras palavras, falar sobre fé por lá pode ser um grande desafio. Nesse cenário, a Igreja Adventista tem procurado novas formas de se aproximar das pessoas e compartilhar a esperança. Olha só como a oferta mundial da Igreja tem contribuído para esse trabalho missionário no país. No ritmo da vida diária, é fácil passar por lugares sem perceber o que Deus está fazendo ali. Em Montevidéu, capital do Uruguai, um grupo de adventistas sentiu o chamado para fazer algo novo,
plantar uma igreja onde antes não havia nenhuma. Eles queriam criar um lugar onde a fé pudesse crescer e onde as pessoas encontrassem esperança e pertencimento. Alcançar pessoas em cidades como Montevidéu apresenta desafios únicos. Muitos moradores vivem em um ambiente secular, onde a fé desperta pouco interesse. As pessoas nessa cidade tendem a viver mais isoladas umas das outras. Leva tempo e paciência para construir confiança e criar conexões significativas. As pessoas não são muito receptivas, mas tudo é possível com Deus. Sônia e César faziam parte de uma igreja adventista maior em Montevidéu, quando sentiram um chamado pelo seu próprio bairro. Junto com outros membros da congregação, eles deram um passo de fé, começando abrindo suas casas para atividades sociais infantis, o que levou a estudos bíblicos. O que começou pequeno, logo se tornou uma comunidade em crescimento. À medida que o interesse aumentava, surgiu a necessidade de um espaço próprio. Foi então que a família adventista global entrou em ação. Por meio da oferta do 13º sábado, membros de todo o mundo ajudaram a fornecer o apoio necessário para estabelecer um templo permanente. Hoje, a Igreja Adventista de La Terra está ativa em seu bairro, compartilhando o amor de Cristo. Se o Senhor permitiu que isso se tornasse realidade, espero que possamos ser de fato uma luz, que possamos ver este lugar cheio de pessoas conhecendo a Cristo. Graças à generosidade da Igreja Mundial, esta igreja agora se mantém como uma luz em La Terra. Essas ofertas missionárias ajudaram a expandir o reino de Deus nessa parte do mundo. Em um país onde falar sobre a fé nem sempre é algo comum, a criatividade acaba se tornando uma ferramenta importante na missão. E foi justamente através da música que um pastor encontrou uma maneira de se conectar com as pessoas e compartilhar esperança lá no Uruguai. No coração do Uruguai, onde os sons da cidade se misturam ao sussurrar das palmeiras, o pastor adventista Nestor carrega mais do que uma mensagem, ele carrega uma melodia. Desde pequeno, Nestor esteve cercado por música. Crescendo em uma família musical, a música se tornou sua segunda língua. Ele aprendeu a cantar e tocar vários instrumentos. Mas à medida que crescia, algo mais profundo despertava dentro dele. Desenvolvi um amor pela música cristã, o louvor a Deus. Esse amor se tornaria um chamado de Deus para o ministério pastoral. Mas ele nunca abandonou a música. Pelo contrário, ele a levou consigo para igrejas, casas e corações. Com o tempo, Nestor descobriu uma nova dimensão do seu talento, a produção musical. Encontrei uma das minhas paixões, que é a produção musical. Temos conseguido trabalhar com diferentes músicos aqui no Uruguai que estão iniciando seus ministérios. No Uruguai, o caminho para produzir música é desafiador. Equipamentos são caros, o tempo de estúdio é limitado e os recursos são escassos. Mas em vez de deixar que isso o impedisse, Nestor decidiu preencher essa lacuna. É muito difícil produzir aqui, pois os custos são altos. O que fazemos é presentear os músicos com suas primeiras produções musicais para que possam se tornar conhecidos e anunciar o amor de Deus por meio de suas canções. Ele se une a artistas e amigos que também estão comprometidos em usar seus talentos para algo maior. Juntos, eles criam músicas que edificam, incentivam e contam histórias de fé. O nosso objetivo é adorar a Deus e exaltar o seu nome, mas também que outras pessoas conheçam e aprendam o quanto Ele as ama e deseja a salvação delas. Cada nota, cada letra é um testemunho. E em um mundo que muitas vezes parece barulhento e incerto, as músicas suaves de Nestor oferecem algo firme, um convite para conhecer um Deus de amor.
É uma forma muito bonita de levar a mensagem de Deus para outras pessoas. A história do pastor Nestor nos lembra que o ministério não se limita a sermões ou templos. Às vezes, ele soa como uma canção. No Uruguai, a música se tornou missão, e o pastor Nestor tem feito com que essa mensagem seja ouvida. E você, como pode usar os seus dons e talentos para a missão? Uma das grandes necessidades em missão é construir pontes de comunicação com aqueles que desejamos alcançar com a mensagem do Evangelho Eterno. Dentro dos diversos desafios, um dos maiores deles é como alcançar a mente de pessoas que hoje vivem dominadas pelo relativismo que principalmente encontramos na vida urbana. Mas o que é isso? O relativismo é uma das principais consequências daquilo que ainda é conhecido como pós-modernismo. De maneira simples, seria dizer que não mais existem absolutos, principalmente em relação a aspectos epistemológicos ou relacionados ao conhecimento. A ideia por detrás do pensamento relativista é mais ou menos a seguinte: aquilo que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Portanto, aquilo que é certo para uma pessoa pode não ser certo para uma outra. Por quê? Porque a verdade é relativa a quem? A nós mesmos. Essa é uma maravilhosa maneira de viver sem culpa. Esse é o meu padrão de vida. Outros pensam, ser sincero é o que mais importa. Será? Se você estiver sinceramente errado, o que acontece, hein? Pense comigo. Se você levanta de noite com dor de cabeça, por exemplo, e decide buscar algum remédio para tomar, mas não acende a luz do banheiro, você vai ali apalpando e pega um recipiente que você sinceramente acha ser o remédio para dor de cabeça, mas não é. E se for, por exemplo, o produto para desentupir a pia? Se você consumir, qual será o resultado, hein? Você sinceramente estará caminhando do hospital com muito mais do que uma simples dor de cabeça. Já parou para pensar como seria o trânsito sem regras e sem leis? O que aconteceria diante de um farol vermelho se você fosse ensinado que você para apenas se você sentir vontade? Hein? Com o relativismo tornando-se a atitude prevalecente de qualquer sociedade contemporânea, você sabe qual é o principal valor que se desenvolve? Tolerância. É por essa razão que tolerância é mais valorizada em nossos dias do que a verdade. O problema é que o significado da palavra tolerância ele tem mudado com o tempo. Antes, significava tratar as pessoas com respeito, com amor, com dignidade. Hoje, significa que toda e qualquer ideia é igualmente válida e que nós devemos aceitar todo e qualquer estilo de vida. Na realidade, queridos, viver a verdade significa andar por um caminho estreito. A palavra de Deus apresenta claramente que o que é certo e o que é errado é errado. Paulo apresenta os resultados de uma vida sem princípios dessa maneira. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Repito, de acordo com a Bíblia, o que é certo e o que é errado. Não há relativismo relacionado com princípios e valores. Você percebe? Cientes dessa nova realidade, muitos ministérios ao redor do mundo hoje foram estabelecidos no intuito de levar pessoas dominadas pelo relativismo, entre elas os seculares, os pós-modernos ou pós-cristãos, a de fato compreender quem é Deus e como viver uma experiência real com Ele. E sem dúvida alguma, não é simples comunicar a verdade de maneira relevante dentro desse novo contexto, mas nós precisamos cumprir a missão que Jesus Cristo deixou a todos nós. Você se lembra? Ele disse, façam discípulos de todas as nações. E aqui a palavra nações no original não significa apenas países, mas sim todas as etnias e com ênfase ainda maior em pessoas de maneira individual. Portanto, no cumprimento da missão, certamente nós precisamos, com sabedoria e intencionalidade, buscar novos métodos e estratégias para assim focar a nossa atenção naqueles que hoje são influenciados pela mentalidade secular, pós-moderna e pós-cristã ao redor do mundo, que são pessoas igualmente objetos do amor e cuidado que Deus tem. Ele quer.
o caminho, verdade e vida. E então, você está disposto a ser usado por Ele? E o podcast Hope Hour desta semana está imperdível, gente, como sempre, né? O bate-papo da vez trouxe muitas reflexões sobre o ministério da música e também sobre a identidade cristã. O Wagner Cantore traz os detalhes para a gente agora. Feliz sábado, Wagner! Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado para você aí acompanhando o Revista Novo Tempo. Tô aqui para te chamar para o nosso Hope Hour dessa semana. Tá uma conversa imperdível. Eu recebi aqui a Mariana Farinha, ela é cantora da gravadora Novo Tempo, tá lançando aí, né, um app que se chama Barulho. E ela vai conversar um pouco de todo esse barulho que ela vai colocando nesse álbum que tá incrível. A gente falou muito mais do que música. A gente falou sobre como, ao longo da vida dela, ela entendeu que a verdadeira identidade dela está em Deus e não em buscar apoio, emoções e situações em outras pessoas. Uma conversa muito construtiva, muito linda mesmo. Quero que você acompanhe agora um trechinho de como foi esse nosso encontro aqui no Hope. A adoção salvou a minha vida. Por mais que eu sabia da adoção, eu nunca senti pela família que me adotou uma rejeição, porque eles me desejaram, eles me esperaram. E eu cresci sabendo que eu era filha adotiva e eu fui muito amada sempre. Então, uma mãe também é aquela que gera a vida, mas é também a que cria. Mas todos esses anos foram necessários para eu entender que ele estava no controle da minha vida. O que ele queria que eu ministrasse não é só música. É muito mais do que isso. A gente precisa ministrar o coração das pessoas. Mariana Farinha é cantora e compositora cristã. Ela usa a música e as redes sociais para falar de Jesus. Mas impulsionando esse ministério existe uma história muito maior. A história de uma menina adotada que descobriu desde cedo que sua verdadeira identidade está em Deus. Imperdível, eu tô esperando por você. Você já sabe, você não assiste o Hope aí pela televisão, você assiste pela internet, né? Tem o nosso canal de YouTube, você procura lá no YouTube Hope Hour NT e aí você vai encontrar a gente, tá bom? Estamos em todas as plataformas de áudio também, lá onde você ouve música e tudo mais, tem os podcasts e você vai encontrar o Hope Hour. E não deixa de seguir a gente no Instagram. Segue a gente aí agora. Pega o celular, tá na tua mão aí, não tá? Já segue a gente, @HopeHourNT no Instagram. Porque aí você fica sabendo da nossa agenda, quem vai estar, quem não vai estar. Se quiser seguir o canal do YouTube também, porque aí você já fica sabendo sobre cada episódio. Tô te esperando aqui todas as semanas com conversas incríveis que contribuem tanto com a nossa caminhada cristã. Tá bom? Darcy, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Gente, vamos agora para Igarapé, no interior de Minas Gerais, onde uma atitude de generosidade ajudou a tornar realidade o sonho de uma igreja que precisava de um novo espaço. Você confere essa história na reportagem da Jaqueline Fará. Por 7 meses, a casa de Antônia se transformou em templo. Salas, varanda, cozinha e até o terraço foram adaptados para receber cada classe da escola sabatina e os cultos de sábado e quartas-feiras. Nós dividimos, aqui, né, a sala dos juvenis, ali fora dos primários, na sala dos adolescentes e lá dentro do hall. Fiquei quase um ano aqui. Eu não queria que saísse rápido aqui não, porque é bom, não é assim pela minha comodidade, mas para as pessoas, né, que vêm tudo. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Há 20 anos, Antônia também abriu sua casa, quando a primeira igreja estava em construção. Desta vez, a necessidade surgiu com outra reforma. Estamos reformando, não tínhamos recursos para poder alugar um espaço. Tentamos aqui com a prefeitura, com os locais, até conseguimos ficar um mês, mas depois não conseguimos nenhum outro local. E aí, procurei saber com os irmãos. E agora o que a gente vai fazer? Tem alguém que tem um espaço? Só tem a irmã, a tia Antônia. A tia Antônia, ela sempre se prontificou, sempre esteve pronta aí para abrir a casa dela. Conhecida como tia Antônia, ela mora com um filho em uma casa grande que já abrigou missionários e colportores no passado. Para ela, foi uma alegria receber a igreja em casa. Foi muitas bênçãos, sabe? A tranquilidade, os vizinhos ouvir, os hinos. Ele fala, nossa, que hinos bonitos.
Até chegou pessoas vir assistir. E eu leio o Espírito de Profecia, irmã Uai fala da gente, né? CD, doar, até a casa da gente, então eu senti, devia dar, porque a casa é grande. Né? O pequeno Miguel, de 11 anos, é atual aluno da tia Antônia e também já tem histórias para contar. Eu aprendi muitas coisas com ela, aprendi a amar mais, aprendi a conviver mais com ela, né? Aprendi muitas coisas da Bíblia. Aqui, numa rua comum, fora do centro da cidade, a Casa 120 abrigou os membros da igreja. E hoje, 8 meses depois, a casa da tia Antônia volta ao normal. Mas com certeza, o coração dela nunca mais será o mesmo, assim como das pessoas que aqui aprenderam como servir. O que poderia ser um obstáculo se tornou um testemunho de fé, amor e união. Na casa da irmã Antônia, a missão encontrou espaço e a esperança floresceu mais uma vez. Intervalo bem rapidinho agora e na volta tem o Giro Internacional de Notícias, hoje com a Edna Maíli. E a gente fala também sobre a mensagem de saúde. Nossa reportagem vai explicar o que a Bíblia realmente ensina sobre alimentação e jejum. Mas se a Bíblia valoriza o cuidado com o corpo, isso não significa que a estética pura e simples seja o objetivo, já que a Bíblia descreve no primeiro livro do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E ainda hoje a gente fala sobre a temporada final da série Os Mistérios de Olã, do NT Play. Eu volto já já. Bruna! Bruna! Oi? Encontraram a gente. A gente não precisa mais disso. Você não sabe o que é passar uma vida inteira de mentira. Foi a gente que mentiu para as pessoas que eram só família. O nosso Giro Internacional de hoje mostra como a fé tem chegado às pessoas por caminhos diferentes. Tem livro, esporte, saúde e, acima de tudo, gente disposta a cuidar de gente. Feliz sábado, Maíli. Bem-vinda mais uma vez por aqui. Feliz sábado, Darcy. É um prazer estar aqui novamente para trazer esse Giro Internacional de Notícias. Feliz sábado para você também que nos acompanha aí de casa aqui no Revista. A gente começa o Giro Internacional de hoje na Ucrânia, onde uma escola de evangelismo encontrou uma forma diferente de se aproximar da comunidade por meio da leitura. 55 pessoas participaram da iniciativa, entre evangelistas, experientes, desbravadores e monitores. E a dinâmica do projeto foi bem interessante. Pela manhã, o grupo montava mesas com livros, visitava organizações e ia de porta em porta em Ucrânca e Oburev para apresentar as publicações. E à tarde, os desbravadores convidavam os moradores para atividades aquáticas, como você está vendo aí, com passeios de caiaque, pedalinho, stand-up paddle. E em meio a essas atividades e as conversas, era que surgia a oportunidade de apresentar livros cristãos e falar sobre a fé de forma leve e acolhedora. E o resultado foi um recorde. Cerca de 740 livros foram distribuídos. Foi o melhor resultado que já foi alcançado por um projeto de evangelismo com publicações na Ucrânia. Uma das histórias que mais marcou a equipe foi de uma mulher que precisou fugir da região de Donetsk durante a evacuação e não conseguiu levar a Bíblia que tinha em casa. Ao encontrar exatamente a mesma edição entre os livros do projeto, ela ficou muito emocionada e decidiu comprar um exemplar. Não é interessante, Darcy? É, com certeza, gente. Um livro pode carregar muito mais do que palavras, não é, Maíli? Ah, com certeza. Para ela foi como recuperar ali um pedaço da sua própria história. E além de levar a literatura à comunidade, o projeto também prepara crianças e jovens para a comunicação, o serviço e a liderança. Agora, os organizadores querem levar esse modelo de evangelismo para outras regiões e também realizar cerca de 40 ações natalinas com música, interação com a comunidade e também distribuição de literatura.
E agora, da Ucrânia, a gente segue para a Venezuela, onde uma história de sobrevivência revela a força de quem enfrentou um dos maiores desastres da história recente do país. Muita gente acompanhou aí, né, pela TV, redes sociais, que no dia 24 de junho, 2 terremotos, infelizmente, de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a região apenas com 39 segundos de intervalo. E a Oneida Yarvis estava em casa com a família, pronta para assistir a uma partida de futebol, quando os celulares emitiram o alerta. Segundos depois, o chão tremeu. E a primeira preocupação dela foi proteger as netas, que dormiam. O marido segurou uma das meninas, enquanto o genro protegia a outra. Quando parecia que tudo tinha acabado, veio o segundo tremor, ainda mais forte. As paredes racharam, objetos caíram e a estrutura do prédio começou a ceder. Na Torre 8 do conjunto habitacional de Ciudad Caribia, as saídas foram bloqueadas por destroços e canos estourados. Para escapar daquele momento, né, que era aterrorizante, os próprios moradores eles arrombaram as portas e abriram passagem ali pelas paredes. E durante o resgate, eles também retiraram uma vizinha que havia protegido os filhos com o próprio corpo e sofreu um grave acidente, lesionando ali a coluna dela. Pois é, gente, e depois de sobreviver, começa outra luta desse povo. Você contando aí, a gente se arrepia de pensar em momentos tão aterrorizantes. Isso mesmo, depois de ter passado, né, toda essa luta, as pessoas ainda continuam precisando de ajuda, porque esse desastre deixou mais de 5.000 mortos, 16.700 feridos e cerca de 18.000 pessoas sem moradia. Mais de 850 prédios foram danificados e quase 190 desabaram completamente. Então, hoje, muitas famílias elas enfrentam a chuva, o calor intenso, a falta de água potável, banheiros, medicamentos e até a proteção contra mosquitos. Poucas horas após o terremoto, a ADRA Venezuela iniciou uma resposta de emergência para atender às necessidades mais urgentes da população. A meta é levar ajuda humanitária a 90.000 pessoas. Neste momento, estão sendo distribuídos 6.000 kits de higiene, materiais para purificação e armazenamento de água e 10.000 kits de alimentos, com prioridade para crianças e idosos. Mesmo diante de tantas perdas, Oneida diz que, graças a ações solidárias como essa, é que eles conseguem seguir firmes na esperança de dias melhores. É verdade, é aí que a gente vê a importância da nossa ADRA, que está sempre presente nessas situações de emergência. Com certeza, e essa corrente do bem também chegou às Ilhas Salomão, numa comunidade onde as pessoas estão recebendo atendimento gratuito em regiões onde o acesso aos serviços de saúde ainda é limitado. A iniciativa é uma parceria entre a Amazon Facts Oceania e a campanha 10.000 Dedos. Durante 2 semanas, as equipes percorreram 8 localidades e permaneceram de 2 a 3 dias em cada uma delas. Foram oferecidos ali exames, atendimento odontológico, fisioterapia, massagem e orientação sobre estilo de vida, também consultas de visão e atividades para as crianças. Quem passava pelas clínicas também era convidado a participar de encontros noturnos, com momentos de oração, distribuição de livros cristãos. A mobilização ela deu continuidade a uma feira de saúde que foi realizada em maio, que recebeu cerca de 15.000 pessoas. E um dos serviços mais procurados foi o atendimento oftalmológico. A equipe ela levou ali cerca de 3.000 pares de óculos para apoiar a iniciativa. Nas Ilhas Salomão, esse serviço, né, de optometria, ele está suspenso desde o início da pandemia. Então, essa ação ela representou uma oportunidade importante para que muitos moradores que estavam ali sem conseguir ler, eles conseguissem, né, acessar a esses óculos e poder, com certeza, né, fazer essas leituras, e principalmente leitura da Bíblia. Então, no meio desses atendimentos aí, entre 50 e 100 pessoas foram atendidas, né? E como eu já
mencionei para vocês, essas pessoas elas tinham muito desejo de voltar a ler a Bíblia e essa foi uma ótima oportunidade. Então, depois que foram feitos os exames e a entrega dos óculos, a reação das pessoas foi de alegria, porque finalmente elas poderiam ler muitos livros e, mais importante, ler também a palavra de Deus. Ter aquele momento de comunhão ali através da palavra de Deus. Com Ótimo, Maíra. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo espaço. E semana que vem tem mais Giro Internacional de Notícias. Feliz sábado, pessoal. Feliz sábado. É isso, gente. Agora a gente continua com as boas notícias por aqui. Vídeos que prometem emagrecer com o jejum bíblico e a chamada Dieta de Daniel viraram febre nas redes sociais. Você já viu por aí? Mas por trás da moda existe uma mensagem bem mais antiga e muito mais profunda que a Bíblia traz sobre saúde, sobre alimentação e sobre fé. A gente te conta agora. Nas redes sociais, centenas de vídeos mostram a rotina de pessoas que pregam sobre alimentação natural e defendem a prática do jejum bíblico como promessa de perda rápida de peso. O termo dieta bíblica começou a ser divulgado por influenciadores nos Estados Unidos, mas rapidamente chegou ao Brasil. E agora, o conteúdo já mobiliza debates entre líderes religiosos e profissionais da saúde. Para os adventistas do sétimo dia, existe sim uma mensagem de saúde baseada na Bíblia e que faz parte do adventismo há mais de 150 anos como uma das características marcantes da denominação. Mas para os adventistas, essa mensagem vai muito além do prato de comida. Ela envolve alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, hidratação adequada, exposição regular à luz do sol, moderação nas coisas boas e abstinência do que é prejudicial, respirar ar puro, manter a qualidade do sono e desenvolver espiritualidade com a confiança em Deus. Ou seja, a mensagem de saúde é um estilo de vida completo e não apenas uma dieta isolada. Dentro desse estilo de vida, o jejum também tem seu lugar, mas na Bíblia essa prática nunca foi apresentada como estratégia para emagrecimento. Na Bíblia nós vemos várias experiências de jejum e Deus mesmo convidando seu povo a jejuar. E o intuito dele era mostrar que o ser humano ele precisa ter a dependência de Deus, ele precisa depender do Senhor e isso ajuda o ser humano a se colocar na posição correta. Então, quando a gente abre mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acha que necessita, como alimento, por exemplo, e entrega isso a Deus, a gente mostra que Ele é o verdadeiro sustento, que Ele é o pão da vida e que é dele que nós dependemos. O que líderes religiosos concordam em dizer é que o jejum na Bíblia sempre teve um objetivo puramente espiritual. Não existe nos textos sagrados qualquer indicação do jejum bíblico para a perda de peso. Mas se a Bíblia valoriza o cuidado com o corpo, isso não significa que a estética pura e simples seja o objetivo. Recentemente, o ser humano descobriu que o jejum é uma ferramenta nutricional, uma estratégia nutricional que ajuda o organismo em várias questões. Uma delas, que foi até um prêmio Nobel recentemente descoberto, é que o jejum ele ajuda na autofagia, ele ajuda para que as células doentes, cancerígenas, elas voltem para o corpo mais fortes. E isso é realmente um grande feito, porque as doenças crônicas elas estão aí. E o excesso de peso, a obesidade, é um desses fatores. Aqui, mais uma vez, teólogos cristãos destacam que o ideal bíblico para o corpo humano nunca esteve centrado na aparência. Segundo eles, cuidar do corpo é uma forma de honrar a Deus, já que a Bíblia descreve, no primeiro livro do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Por isso, segundo a teologia, a busca por um padrão estético não é apresentada como um objetivo da fé cristã. Em um tempo em que conselhos sobre saúde inundam as redes sociais, onde qualquer um pode parecer especialista, a mensagem bíblica de saúde aponta para um caminho muito mais amplo: cuidar do corpo como parte de um estilo de vida equilibrado que envolve corpo, mente e espiritualidade.
Agora eu tenho um convite para você que é empresário, empreendedor. Um encontro que pode mudar a sua história como empreendedor cristão. É o Encontro Nacional da Fé, a Federação dos Empreendedores Adventistas, que acontece mês que vem, de 20 a 22 de agosto, na Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, no Pará. Com o tema Despertos, o evento traz palestras e momentos espirituais com a participação do pastor e apresentador Arilton Oliveira, a neurocientista Rosana Alves e o Quarteto Arautos do Rei. Vai ter o workshop de gestão financeira e outros temas empresariais, testemunhos de empreendedores, histórias dos ministérios apoiados pela fé, feira dos ministérios e muito network, gente. As inscrições estão no site feadventistas.org.br/Encontro Nacional 2026. Fica aí o convite para quem empreende e quer crescer sem deixar de lado a fé, é claro. Tem encontro marcado com a fé, a Federação dos Empresários Adventistas, em agosto, tá bem? O estado de Minas Gerais tem 853 municípios e até 2023, 366 deles não tinham presença adventista. O projeto Em Cada Cidade, uma Igreja surgiu para mudar essa realidade e mais de 60 cidades já foram mobilizadas com ações para o plantio de igrejas. Você vai conhecer agora um destaque do projeto em uma cidade do norte de Minas Gerais. Vamos ver? A Igreja Adventista aqui de Patinhas, né? Agora, quando foi agora no dia 27 de setembro de 2025, ela completou um ano. Ela é fruto, né, desse projeto Em Cada Cidade uma Igreja. Eu já sou o terceiro obreiro que chega aqui para dessa igreja, nesse projeto. E está sendo uma bênção. Quando ele recebeu o chamado, eu também recebi. Viemos para cá aceitando o chamado, né? E aqui a missão é feita por nós dois. Ele faz de um lado e eu faço do outro. Nós nos completamos juntos na missão. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 2 desafios e o pastor pediu para nós. Primeiro, era manter os membros que já tinha, né? O desafio número 2, trazer mais membros. E nós tínhamos 20 membros quando nós chegamos aqui. E nós estamos entrando um ano agora, já multiplicou. Já estamos com 40 membros, já veio mais 20, graças à bondade de Deus, né? E já começamos também um projeto discipulado, tá? Como classe bíblica, PG, e também levando eles para treinamento, levamos Puelo, já treinei na igreja também, como dar estudo bíblico, como pregar. Antes dele chegar, nós não sabíamos fazer nada. Nós ficávamos só no banco, né? Só ouvindo o pregador. O mesmo pregar na quarta, pregar no sábado, pregar no domingo. Aí, quando o irmão Ivelto chegou aqui, aí ele viu que tinha alguma coisa errada, né? Ele quer envolver toda a igreja. Né? Ele não quer envolver só uns e deixar outros no banco, não. Ele quer envolver toda a igreja. Por isso que é maravilhoso. Ele é ótimo líder. E o fruto desse projeto, né, de discipulado, nós já temos aqui uma equipe, tá? Nós temos já diretor, sonoplasta, diretor de mordomia, tesoureiro, secretária, escola sabatina, que é da mulher, diretor da ASA, diretor do departamento infantil, diretor da recepção. E nós temos também um grupo. A minha esposa chegou, começou a dar uma olhadinha, minha esposa gosta muito da música, né? E começou a juntar as mulheres e com os rapazes também. E nós temos também um grupo aí que canta para a honra e glória do Senhor, tá? É uma bênção. Eles viram talentos e dom em nós que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos. Eu falo por mim mesma porque eu tinha um sonho de cantar, eu nunca tive oportunidade, mas aqui eu tive a oportunidade de cantar. Também aprendi a pregar e também ele me ensinou a caçar, né, os versículos e os capítulos da Bíblia, que antes eu não sabia. Agora eu faço parte do Ministério Infantil e quando a Helena for embora, eu vou ficar na liderança do Ministério da Mulher também. Eu sempre coloquei elas para estar me ajudando, para desenvolverem, né? Porque uma hora nós vamos sair daqui. E se nós não prepararmos, como ficarão, né? A igreja não pode fechar, a obra não pode parar. O irmão Erivelto viu um dom em mim, uma capacidade de poder mexer com a tesouraria. Quando ele me falou que eu ia ser tesoureiro, eu quase não aceitei.
Mas eu pensei e Deus tinha um propósito e um chamado para mim. Então aí eu aceitei. E hoje eu sou grato pelo cargo que eu exerço na igreja. Eu sou adventista há 24 anos e eu nunca vi uma igreja formando tantos líderes assim, igual aqui nesse grupo. Eu louvo a Deus porque brevemente nós devemos ter uma igreja, né? Um templo maior e mais confortável para nós adorar nosso Deus. Onde tem liderança, tem progresso. Então, se você não tem liderança, não tem progresso, fica estagnado. Então você pode observar na Bíblia mesmo, onde quando Deus levanta alguém, um homem ou uma mulher, para liderar algo, é porque ele tem um plano atrás. Então, de modo geral, a igreja sem liderança não avança. E graças a Deus aqui, a gente tem visto isso. Eu creio que essa igreja aqui de Patias, ela está pronta já para ser entregue para o distrito e caminhar com suas próprias pernas. Por que eu digo isso? Pela bondade, pela graça de Deus e pelo envolvimento, né, dos irmãos. Eles são muito envolvidos. Em dezembro, quando nós entramos de férias, no caso dos obreiros, né, em vez de férias também, eles aqui fizeram escola sabatina, fizeram o momento de cântico, fizeram o culto normal, fizeram a classe bíblica, tá? Fizeram o culto da quarta-feira, fizeram o PG e os estudos bíblicos que eu estava dando continuaram no estudo bíblico. Então eu confio neles, tá? Eu confio neles. Se eu sair daqui hoje ou amanhã, eles estão prontos para tocar a igreja, tocar o barco. Meu compromisso como membro e líder dessa igreja é fazer que ela cresça a cada dia, também que eu possa levar o evangelho para todas as pessoas aqui da cidade de Patias, que todos conheçam o evangelho. Como minha vida foi transformada, que a de muitas pessoas aqui da minha cidade de Patias possam ser transformadas também. Eu tenho 3 sonhos para a igreja de Patias. Primeiramente, nós já temos um lote comprado lá da igreja, graças a Deus. O meu primeiro sonho é um dia ter a notícia que foi construir a igreja aí, em breve isto. O segundo sonho é que ela deixe de ser grupo e se torne a igreja organizada. E o meu terceiro sonho para essa igreja é que os irmãos cresçam, se multipliquem e também permaneçam até a volta de Jesus. E antes de ir para o intervalo, vem comigo ver algumas mensagens que chegaram no WhatsApp do Revista. Solta aí. Rosenir de Souza, de Bom Jardim, Maranhão. Feliz sábado, Darcy. Eu falo do povoado Casimiro e quero dizer que acompanho a programação de vocês sempre. Ore por mim e pela nossa comunidade. Que Deus continue abençoando esse ministério de vocês, alcançando vidas por meio da Novo Tempo. Amém, Rosenir. Não só eu vou orar, como eu conclamo aí toda a nossa audiência para orar por eles, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Pode contar com as nossas orações. Josefina Mariana, de Parauapebas, Pará. Oi, Darcy, aqui é a Zefinha. Eu não perco seu programa nem um dia. A minha boa notícia é que eu comemorei 78 anos de vida e ganhei um bolo com meus apresentadores favoritos da Novo Tempo. Você, a Teru e o pastor Gilson. Gente, que honra! Eu quero essa foto. Pessoal da produção, por favor, eu quero essa foto aqui, porque eu vou colocar no meu Instagram. Fiquei lisonjeada. Deus abençoe muito. Um beijo grande para o seu coração. Feliz aniversário. Última pausa do dia, mas você segue com a gente, porque na volta eu recebo aqui o André Leite, roteirista da série Os Mistérios de Olã, para a gente falar sobre a temporada final, que já está no ar. Bruna! Bruna! Oi? Encontraram a gente. A gente não precisa mais disso. Você não sabe o que é passar uma vida inteira de mentira. Foi a gente que mentiu para as pessoas que eram só família. Mistério, aventura e uma busca por respostas. Esses são alguns dos ingredientes da série do NT Play, Os Mistérios de Olã, que chega à 3ª e última temporada agora. Para conhecer melhor essa produção e os desafios de criar uma história que converse com a nova geração, eu converso agora com o roteirista André Leite. Seja muito bem-vindo por aqui, a casa é sua, Leite. Oi, Darcy. Oi, pessoal do Revista Novo Tempo. Sempre bom estar por aqui, né? Para o pessoal que acompanha Novo Tempo há mais tempo. A gente apresentou junto durante, acho que 2, 3 meses. Uns 2, 3 meses na Revista Novo ali. Tempo, fora o tempo que eu fiquei aqui. Então é sempre um privilégio estar de volta aqui. Hoje não é para falar do Bom de Bíblia. Não Hoje é, para né? falar dos Mistérios de Olã, como você mencionou. Pois é, roteirista. Então já fala para o pessoal de casa que ainda não conhece Os Mistérios de Olã. O que se trata a série? O que ela traz de novidade aí?
Olha, em 2022, então, portanto, 4 anos atrás, o NT Play lançou essa série, que é uma série que conta a história de 3 adolescentes que eles vão visitar os avós e descobrem que fazem parte de uma família que sempre fez parte de um processo de contar para as pessoas sobre as verdades bíblicas no tempo do fim, só que eles não sabiam disso e aí eles são pegos aí no meio disso tudo e começam a aprender. Então a primeira temporada foi o desvendar desse mistério, a segunda temporada eles começam a entender o que é que a família deles falava e eles começam a ser preparados para ser parte dessa pregação no tempo do fim. E essa temporada final, eu não posso obviamente dar todas as respostas aqui, mas eu posso dizer que tem a ver com um momento que termina a segunda temporada, que eles começam a ser perseguidos por pessoas que se acham defensoras da verdade da Bíblia. Que nem Paulo, quando a gente olha lá no livro de Atos, ele persegue pessoas achando que está fazendo a vontade de Deus. Então, esse pessoal, esses adolescentes com esse pessoal que faz parte de Olam, que é esse grupo de pessoas que fala das verdades do tempo do fim, começam a ser perseguidos. E essa terceira temporada termina com essa história. Será que eles foram pegos? Será que eles não foram pegos? O que vai acontecer com essa jornada deles? É sobre isso essa última temporada. Que legal! O que faz essa história ser diferente de outras produções, assim, cristãs, inclusive? Eu acho que, pensando no NT Play especificamente, que é a plataforma de vídeos aqui da Novo Tempo, eu acho que a intenção do NT Play é falar de uma verdade que a gente já fala aqui na Novo Tempo, sobre verdades que aparecem no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, que revelam coisas que Deus disse que irão acontecer pouco antes da volta de Jesus a essa terra, mas num formato que o pessoal que gosta de série, então é uma série voltada mais para jovens, adolescentes, consiga gostar e consiga entender melhor essas verdades. Então, essa última temporada, ela fala de algo que muita gente, que inclusive gosta de estudar a Bíblia, conhece pouco. Ela fala sobre acontecimentos que acontecem logo depois que a porta da graça se fecha. A porta da graça é uma expressão que se usa muito na igreja para dizer o momento em que o destino de todos os seres humanos para a perdição ou para a salvação já está selado. O que acontece depois disso? É um pouco disso que a gente conta nessa série, nessa última temporada. Você falou que não ia falar do Bom de Bíblia aqui, mas para roteirizar tem que entender da Bíblia, né? E com certeza dessa juventude também. Você está sempre envolvido, não é, Leite, com essa questão da juventude, isso é muito legal. Gente, a temporada final da série foi lançada e já a gente vai seguir aqui a conversa para falar sobre isso. Antes, eu quero convidar você aí de casa a assistir ao trailer dessa temporada. Vamos ver. Você é o Nicolas, né? A gente tá se arriscando muito em estar aqui. Eu vos dou um novo mandamento. Eu vi Jesus curando as pessoas. Eu vi Jesus salvando vidas, fazendo bem. Satanás sempre quis ser como Deus. A pessoa em quem a gente mais confiava traiu a gente. Os defensores da paz são uma bênção para esse país e para a obra de Deus também. Peguei todos e quero todos vivos! Você tá com fanáticos religiosos aí, Bela? A gente precisa ir embora. Já faz mais de 24 horas. Felipe! Sou eu. Bruna! Bruna! Oi? Encontraram a gente. A gente não precisa mais disso. Você não sabe o que é passar uma vida inteira de mentira. Foi a gente que mentiu para as pessoas que eram só família. Vocês de Olam só precisam do incentivo certo. Ô, cadê? A gente só ama Jesus verdadeiro. A vida eterna já é nossa. De eternidade a eternidade, Ele é o único Deus. Agora vamos ver quem está do lado da verdade. Senhor,
Salva a gente. Muito bom. Leite, você escreveu essa última temporada. Como foi receber essa missão? Porque eu digo que é uma missão. Olha, eu costumo dizer que fazer o trabalho que a gente faz aqui no Novo Tempo, seja como apresentador do Bom de Bíblia ou agora que me chamaram, né, o NT Play, para fazer a roteirização dessa última temporada de Os Mistérios de Olã, não é só um trabalho como comunicador, nesse caso agora como roteirista, mas é uma extensão daquilo que eu acredito de maneira pessoal. Então é um privilégio. Então, para poder escrever essa última temporada, como a gente estava mencionando um pouco antes do trailer, como fala de eventos finais que acontecem depois que a porta da graça se fecha, ou seja, já foi definido, a gente entende pela Bíblia, no santuário celestial, o destino de todo ser humano, já tomou essa decisão, quer ficar ao lado de Jesus, quer ficar contra Jesus Cristo, contra a verdade, enfim, a gente precisa ir para a Bíblia e entender o que a Bíblia revela sobre isso. E uma das coisas que a Bíblia revela sobre isso, e é parte dessa história, e eu não vou dizer que eu vou dar muito spoiler, porque no trailer já apareceu um pouquinho ali, mas a gente entende pela Bíblia que pouquinho antes da volta de Jesus, Satanás vai aparecer aqui nesse mundo tentando se passar pelo próprio Cristo. Sim. E essa série apresenta isso. E como é que as pessoas respondem a isso? Inclusive, no trailer tem um momento que tem a senhora de idade ali falando assim, não, mas eu não posso acreditar que seja Satanás. Eu vi nos vídeos, é Jesus, ele está fazendo milagres, etc. Eu não posso acreditar que não seja Jesus. Então, essa temporada final, ela obviamente tem muita ação, tem muito mistério, tem muita tensão, porque envolve perseguição ao povo de Deus, como é mencionado na Bíblia, pouco antes da volta de Jesus, mas ela também envolve muita verdade bíblica, muita verdade sobre os enganos finais de Satanás, sobre as verdades bíblicas, para a gente não ser enganado, porque a Novo Tempo faz uma produção como essa, porque ela quer pegar uma verdade bíblica, transformar num formato audiovisual, numa série, para que você aí de casa possa entender. Puxa, eu não sabia que Satanás vai tentar personificar Jesus pouco antes da volta de Jesus, e eu não quero ser enganado. Como é que eu posso não ser enganado? Essa série busca te apresentar essa verdade. Obviamente que numa série você não consegue aprender tudo, mas ao final de cada episódio tem ali uma chamadinha, um QR Code para você ser levado para a esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo, inclusive participa lá comigo, lá no Bom de Bíblia, e ela pode te ensinar um pouco mais sobre essas verdades bíblicas para o tempo do fim. É para você se aprofundar. E durante o processo de desenvolvimento do roteiro, gente, dessa série, Leite, qual foi, assim, a principal mensagem que você quis deixar por meio dessa história? Eu acho que a principal mensagem que a série como um todo busca trazer é que Deus, ele é o mesmo desde o princípio até o fim. E ele se revela na Bíblia. Inclusive, o nome Olã, que é uma coisa... Essa aqui vai ser um spoiler para você aí de casa. Se você não sabe ainda muita coisa da Bíblia, você já sabe, talvez vai estar por dentro. A Bíblia, a gente sabe que ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, tem partes ali do Antigo que é aramaico. E tem uma parte de um salmo que fala assim, de eternidade a eternidade... enfim, o Senhor, ele é o mesmo de eternidade a eternidade. Não muda. E essa palavra eternidade que aparece no Salmo, em hebraico, é Olã. Então, os mistérios de Olã, se você traduzir Olã para a língua portuguesa, são os mistérios da eternidade. Então, no final das contas, a gente está buscando falar sobre coisas eternas para que a gente, no tempo do fim, não seja enganado e a gente possa se posicionar ao lado de Deus. Porque, desde o início, Satanás sempre quis enganar o ser humano. Ele buscou fazer isso com Eva lá no começo, se passando pela serpente, e ele vem fazendo isso ao longo de toda a história, exatamente porque ele não quer que a gente fique ao lado de Deus. Mas Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele sempre revelou a sua mensagem aos profetas. Profetas como Daniel,
profetas como João, que escreveu o livro do Apocalipse, e aí a série Os Mistérios de Olã, principalmente essa terceira temporada, pega muitas das coisas que estão escritas no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, profecias apocalípticas que o próprio Jesus fala ali nos evangelhos, e a gente apresenta nesse formato de série para o pessoal de casa. Olha, eu diria que, assim, não é uma série específica para os jovens, embora tenha feito toda uma linguagem para os jovens. Para mim, para você que quer aprender mais da Bíblia, que não quer ser enganado no tempo do fim. Como assistir? Olha, basta você acessar o canal do NT Play no YouTube. Então você procura lá NT Play no YouTube, já digita, e aí vai aparecer ali Os Mistérios de Olã. Se você quiser, você pode digitar direto no YouTube Os Mistérios de Olã, vai aparecer ali também. Essa é a melhor maneira do pessoal de casa poder assistir. Inclusive, hoje lançou o segundo episódio, viu, Darcy? Olha só. Então já lançou o primeiro. São 3 episódios apenas essa terceira e última temporada. Então, na sexta passada foi lançado o primeiro episódio e nessa sexta agora o segundo episódio. Então, um convite para o seu final de noite. Claro que depois do Revista, tá, gente? Leite, que Deus te abençoe. Obrigada, Obrigado, Darcy, viu? pela oportunidade. Tá certo. Gente, uma pesquisa realizada com 150 pessoas em diversos países reforçou a importância de um hábito simples: fazer as refeições em companhia, o que é muito bom, não é? O estudo aponta que quem compartilha a mesa com mais frequência é mais feliz, se sente menos solitário e apresenta melhores indicadores de saúde mental, acredita? Entre os adventistas, esse costume ganha um significado todo especial no tradicional junta-panelas. Tem aí na sua igreja? O Revista Novo Tempo foi conferir isso para mostrar como esses encontros fortalecem os laços de amizade, a comunhão e a vida espiritual. Tem cheirinho de comida boa no ar e um clima de família que dá para sentir de longe. Hoje a gente vai mostrar como um momento simples pode aprofundar amizades, aproximar pessoas e até fortalecer a fé. E olha só, dados do World Happiness Report 2025, com base numa pesquisa da Gallup em 142 países, mostram que quem compartilha refeições com pessoas conhecidas tem satisfação com a vida significativamente maior. E isso tem um impacto tão forte quanto o de uma renda maior ou de um emprego melhor. E nem precisa ser todo dia. Só uma refeição juntos por semana já ajuda bastante. E aí, cada refeição a mais soma uns pontinhos a mais na avaliação da vida. Entre os adventistas, essa tradição é conhecida como junta-panelas, mas há quem prefira outros nomes para esse momento especial, como almoço comunitário, refeição de comunhão, almoço compartilhado, são várias as opções. O termo pode até ser diferente, mas a intenção é sempre a mesma, como diz o pastor Mateus Castro, da Igreja Adventista Central de Mauá, na Grande São Paulo. O ser humano tem a necessidade de estar com outras pessoas, né? E nessa vida tão corrida e tão agitada, momentos como esse atende essa necessidade, forma e fortalece vínculos, e muitas pessoas também se aproximam de Jesus por meio das suas amizades. Então é essencial que a igreja faça isso. A igreja aqui tem até uma escala que organiza o uso deste espaço onde os almoços acontecem. E os vários departamentos da igreja não perdem uma chance de reunir as pessoas para esses momentos especiais. Porque, vamos combinar, ter comida boa e amigos reunidos num ambiente de fé e comunhão parece uma combinação perfeita. Eu acho muito importante criar esse relacionamento entre a igreja, porque é um momento de distração, saindo, né, do óbvio lá em cima das canções, mas também agora é um momento de distração, de conversa, de se aproximar um do outro também. Muito legal. Os reviews aqui são sempre 5 estrelas. Muito bom, né? Porque você passa um tempo de qualidade com os amigos, com o pessoal da igreja, aproxima mais a amizade, né? E fora a comida, né? Que é muito boa. Agora, saindo de São Paulo a 10.000 quilômetros de distância, em Las Vegas, nos Estados Unidos, esta igreja tem a mesmíssima tradição. Acredita nisso? Seria essa uma prova de que o junta-panelas é mesmo uma boa ideia? Afinal, não existem fronteiras que o segurem. Aqui, Ed Belcor é um dos responsáveis pelo almoço que ocorre ao menos 2 vezes por mês na igreja.
Ele diz que o termo para junta-panelas, que em inglês é potluck, sugere que cada um tem que trazer alguma coisa para compartilhar. Por isso aqui, eles preferem chamar esse momento de fellowship meal, algo que equivale ao nosso almoço comunitário. Ele diz que assim qualquer pessoa que esteja na igreja vai se sentir convidada e vai ficar à vontade para participar. E mesmo tendo a colaboração dos membros, a igreja ainda tem bastante trabalho no preparo das refeições, na hora de servir os pratos e para organizar o local. E é aí que entram as diversas voluntárias que a cada sábado dedicam tempo para essas atividades. Juliette diz que o trabalho que realiza é pago pela alegria de ver a comunidade reunida. Enquanto Tess ressalta que o almoço da igreja oferece a oportunidade de maior interação social ao dar aos membros a chance de passarem mais tempo juntos. De volta ao Brasil, o espírito é o mesmo aqui na Igreja Central de Eunápolis, na Bahia. Comida boa e companhia melhor ainda, com a certeza de que esse momento vai muito além de uma mesa farta. Comer já é bom. Imagine comer junto com os irmãos. É um momento muito feliz, descontraído, mas que traz uma profundidade relacional muito grande. O relacionamento é um dos pilares fundamentais que nós temos também para a missão. E esse encontro que nós temos pela manhã nos fortalece nem só para o dia de trabalho, mas também como comunidade. A Igreja Baiana criou o culto da Alvorada, um encontro que começa antes das 6 da matina, toda quarta-feira, e que sempre termina com um café da manhã saudável, preparado por voluntários. Tudo isso inspirado nos relatos dos evangelhos sobre Jesus. Cristo, ele estava sempre reunido à mesa, tinha sempre algo para alimentar a multidão para depois ele levar a mensagem. Aqui não é diferente. A gente quer trazer as pessoas para Cristo, a gente quer um momento de confraternização e a gente entende que oferecendo um alimento que ele vai fazer bem ao físico, ele também fortalece o espiritual. Seja no interior ou numa grande cidade, o que se percebe é que essas refeições comunitárias têm benefícios que parecem complementar o trabalho primordial de uma igreja. A gente não, às vezes vem para cá com as nossas deficiências, nossas dificuldades, nossas limitações, e aí quando nós temos aqui a oportunidade de estar nos confraternizando nesse espírito cristão, nesse ambiente agradável, isso sem dúvida contribui para nós partirmos para o dia, para a vida, dispostos, animados, confiantes e com a esperança de Cristo no coração. É uma grande oportunidade. Estudar em grupo pode fazer toda a diferença no aprendizado. No Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, essa troca de conhecimento ganhou um ingrediente a mais: a fé. No projeto Aluno Ensina Aluno, os próprios estudantes compartilham o que aprendem e começam cada encontro com oração e louvor. No Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, uma iniciativa simples tem transformado a rotina escolar e aproximado os alunos de Cristo. O projeto Aluno Ensina Aluno surgiu para apoiar colegas com dificuldades em algumas disciplinas. Jovens do internato se organizam para preparar resumos, revisar conteúdos e compartilhar materiais de estudo. Além de eu mesmo estar aprendendo, ensinando o conteúdo que eu preciso saber para fazer as provas, eu estou ensinando e ajudando outras pessoas a irem além também. Eles explicavam o conteúdo e no final a maioria deles perguntava se a gente tinha alguma dúvida e realmente iam correr atrás para tentar explicar para a gente de novo, caso a gente não tinha entendido. Eles tiveram bastante preparação, estava nítido que eles realmente sabiam o que estavam fazendo, que teve uma preparação por trás, então esse cuidado, esse zelo por parte dos alunos. Mas a proposta vai além do reforço escolar. Cada encontro começa com momentos de louvor, oração e reflexão bíblica conduzidas pelos próprios estudantes. Você chegava lá, tinha um momento de louvor, oração, e depois a gente ia para as dúvidas. Isso é muito legal. E eu achei que foi muito bem pensado. Então, além de você ir lá e ter só uma aula, eles foram cada vez melhorando. No segundo plantão tinha resumo. Assim, fé e estudo caminham juntos, fortalecendo a formação acadêmica e a caminhada espiritual. Quando o aluno se dedica para os seus estudos, ele precisa entender que quem dá sabedoria
os insights, o lembrar daquilo que ele estudou, é Deus. Porque é um desafio, é uma coragem. E essa coragem para eles, esses desafios, eles encararam com muita competência, com muita maestria, com dedicação e algo muito importante. Em todas as noites eles colocaram Deus em primeiro lugar. Nessa terceira edição, os alunos receberam o livro Conhecer Jesus é Tudo, um best-seller escrito pelo pastor Alejandro Bulhol. Eu já estava com ele na minha lista para eu ler e eu estava esperando ir para casa para conseguir comprar. Mas quando a gente ganhou, eu fiquei muito feliz porque eu falei, eu já queria ler e não sei o quê. Tanto que vai ter uma programação da nossa sala sábado e a gente vai usar ele como base. O IAESC celebra os frutos desse projeto e deseja que ele inspire outras escolas a unir solidariedade, educação e missão. Hora da sua boa notícia. Já mandou sua interação pra gente? Eu já vou aqui para a tela conferir mais alguns recados que chegaram pelo WhatsApp. Manda para cá. Solta aí. Davi Rodrigues, de Novo Aripuanã, Amazonas. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que teve o batismo da minha sobrinha Anabela, feito pelo nosso pastor Davi Maciel. Manda abraços para nós aqui da Igreja de Tucumã. Igreja de Tucumã e para Anabela em especial. Deus abençoe muito. Um abraço quentinho para vocês. Tudo de bom. Tem mais? Cássia Ellen, de Taguatinga, Tocantins. Oi, Darcy, boa noite. Hoje minha mãe, Glícia Garcia, completa mais um ano de vida e gostaria que você mandasse um abraço para ela, com todo prazer. Glícia, parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe, ilumine a sua vida, a sua família. Tudo de bom, viu? Tem mais? Eliana Pereira, de Salvador, na Bahia. Oi, Darcy, essa semana foi Dia dos Avós e eu tenho 4 netas, um neto e uma bisneta. Que Deus direcione a vida de cada um deles, Késia, Jennifer, Maria Isabel, Ayla, Gustavo e Liz. Isso aí, família linda, um beijo para todos vocês, parabéns pelo seu dia que passou. A gente também comemorou o Dia dos Avós aqui no Revista. Gente, o Revista Novo Tempo de hoje vai ficando por aqui. Eu reforço o convite para você ir lá no YouTube do NT Play para conferir a temporada final de Os Mistérios de Olã. Junta a família aí para conferir, tá bom? Obrigada pela sua companhia, ótima noite para você, para sua família e um excelente fim de semana. A gente se vê de novo na segunda, lembra? 7 da noite. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.